Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Velhas e Novas Doutrinas, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 16 de agosto de 1970. Só mesmo os guias espirituais da humanidade nos podem orientar, porque estão acima de todos os sectarismos em conflito. São neutros, imparciais, sereníssimos. Como o Espírito da Verdade analisa as palavras de Jesus sobre o jejum: pano novo, odres velhos, vinho novo e vinho velho. Vejamos estas passagens dos evangelhos sinóticos. Mateus capítulo 9, versículos 14 a 17, Marcos capítulo 2, versículos 18 a 22 e Lucas capítulo 5, versículos 33 a 39. Mateus. Então vieram ter com ele os discípulos de João e lhe perguntaram: por que os fariseus e nós jejuamos frequentemente e os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: podem acaso chorar os filhos do esposo quando o esposo está com eles? Dia, porém, virá em que o esposo lhes será tirado. Então, sim, eles hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira parte da roupa e o rasgão fica maior. E não se deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Põe-se vinho novo em odres novos, e uns e outros se conservam. Marcos. Alguns discípulos de João e alguns fariseus, que costumavam jejuar, vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: os filhos das núpcias podem acaso jejuar enquanto o esposo está com eles? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Dias virão, contudo,
em que o esposo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porquanto aquele arrancaria uma parte desta e tornaria maior o rasgão. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho rompe os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Vinho novo deve ser posto em odres novos. Lucas. Então disseram a Jesus: por que é que os discípulos de João, assim como os fariseus, jejuam frequentemente e fazem orações, enquanto que os teus comem e bebem? Jesus lhes disse: podeis obrigar os amigos do esposo a jejuar enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que o esposo lhes será tirado. Então eles haverão de jejuar. Também lhes fez esta comparação: ninguém prega remendo de pano novo em roupa velha, porque o novo rompe o velho, e assim não se ajusta à roupa velha o pano novo. Do mesmo modo, ninguém deita vinho novo em odres velhos, porque, se fizer isso, o vinho novo rebentará os odres, se derramará e os odres se perderão. O vinho novo deve ser posto em odres novos, porque assim se conservam. E não há quem, bebendo vinho velho, prefira o novo, pois diz: o velho é melhor. Todas as explicações cabíveis aqui para a compreensão do fim a que Jesus visava com o ensinamento que ele deu de forma velada se referem ao futuro espiritual da humanidade. Os homens eram a roupa velha que, impensadamente remendada, teria sido destruída. Eram os odres velhos impróprios para recipientes de um licor ativo que, fermentando, os despedaçaria. Vós, cristãos do novo mandamento, sois os odres novos, em que o vinho novo é despejado abundantemente. Guardai-o como preciosidade, e ele dará em vós bom produto. Envelhecerá nos odres, ficará cada vez melhor, restituindo a força, a saúde e a vida aos que vierem bebê-lo. O termo esposo, pelo qual o mestre se designava a si próprio, era tomado às ideias, às tradições e aos costumes hebraicos, pela consideração dispensada aos judeus que se casavam. Ora, sendo o chefe desta doutrina que vos tem amparado, apesar de todos os vossos desvios, Jesus era considerado como o jovem puro que depõe a coroa nupcial, a fim de assumir o governo da família que constituiu para si mesmo. Os filhos, os amigos do esposo, são expressões sinônimas, indicando os que eram mais caros e mais ligados ao esposo. Procurai compreender bem, segundo o Espírito que vivifica, não segundo a letra que mata, estas palavras que o Mestre dirigiu aos fariseus e aos discípulos do Batista. Podem os filhos, os amigos do esposo jejuar enquanto este está com eles? Não podem jejuar enquanto o esposo está com eles.
mas dias virão em que o esposo lhes será tirado. Então sim jejuarão. A presença de Jesus entre os discípulos os mantinha na senda que deviam trilhar. Não precisavam, portanto, submeter-se a privações expiatórias, mas o futuro se distendia aos olhos do Cristo e ele antevia os abusos, os transviamentos que não tardariam a perverter a Igreja e seus filhos, isto é, a humanidade, e aqueles que tomariam a si a continuação da obra dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Antevia, portanto, necessária expiação como meio de reparação, e o jejum material era, entre os judeus, o emblema da expiação. O jejum de que Jesus falava e que os homens teriam de praticar nos tempos que sucederiam o desempenho da sua missão terrena, não era o jejum material que os fariseus e os discípulos de João praticavam. Jesus aludia às expiações a que os homens teriam de submeter-se para reparar as suas faltas. Aludia, sim, ao jejum moral. O jejum material constituía entre os hebreus um ato expiatório destinado a reparar os erros leves da vida. Teve sua razão de ser, como explicaremos, numa época em que só as leis materiais podiam dominar a matéria. Já o jejum moral consiste no remorso das faltas graves que os homens cometem todos os dias para com Deus, transgredindo suas leis, deixando de praticar o amor e a caridade, entregando-se ao orgulho, ao egoísmo, à inveja, vícios que não chegam a perceber no fundo de seus corações, tão grande é a sua cegueira, tanta confiança que depositam em si mesmos. Jejuai, mortificando vossas almas, para que elas se purifiquem. Bom é o jejum, mas o jejum moral, porque é sempre útil à alma culpada, expurgando-a de suas impurezas.